Graça e paz, tudo bem? Então, concluímos mais um livro da Bíblia, o livro de Efésios. Eu trago o estudo do capítulo 6. Eu tentei fazer o mais breve possível esse estudo, porém, não tinha como tirar algumas partes para a gente entender como funcionava naquela época e como se aplica na nossa época. Então, ele se resume na conduta de pais, filhos, empregados, patrões, na luta contra quem temos que lutar e quais são as armas que temos para essa luta. Nos primeiros 4 versículos, ela fala assim que 2 palavras se resumem ao dever dos filhos para com os pais: a obediência e a honra. Quando Paulo escreveu essa carta aos Efésios, ele estava em vigência no Império Romano, num regime chamado Pater Potestas, que significava que os pais tinham direito absoluto sobre os filhos, então eles podiam casá-lo, divorciá-lo, escravizá-lo, vendê-lo, rejeitá-lo, prendê-lo e até mesmo matá-lo. Sobretudo aqueles filhos mais fracos, doentes, aleijados, que teriam pouca chance de sobrevivência. Graças a Deus, hoje vivemos em outro extremo. No versículo 1, ele ainda equilibra a ordem, dizendo que devem obedecer no Senhor. O que Paulo está ensinando? Que nossos relacionamentos são purificados do egocentrismo ruinoso. Os filhos, eles aprendem a obedecer aos pais porque isso é agradável ao Senhor. Em Colossenses 3:20, mas obedecer no Senhor. O dever dos pais com os filhos, no versículo 4, como falei no começo, eles tinham naquela época o direito absoluto sobre os filhos. Porém, Paulo ensina que o pai cristão deve imitar outro modelo, a paternidade derivada de Deus. Paulo enfatiza, ainda no versículo 4, uma exortação negativa. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Mas isso significa que a personalidade da criança ela é frágil, que tem pais que podem abusar da sua autoridade usando a ironia e ridicularizações. Afinal, o que provoca a ira dos filhos? A ausência, o excesso de proteção ou favoritismo, o silêncio, a falta de diálogo, as palavras ásperas, as agressões físicas e, finalmente, por falta de consistência na vida e na disciplina. Os pais, eles devem ser espelhos na vida dos filhos e não carrasco deles. Mas que direito tem um pai de disciplinar o seu filho se ele mesmo ainda precisa ser disciplinado? Os filhos, eles devem ser instruídos no que é certo e no que é errado, seguindo o que Deus fala em sua palavra. Então, por isso, nós somos responsáveis sobre a educação cristã dos nossos filhos. Então, vamos conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador. No seguinte versículo, no 5 ao 9, fala sobre patrões e empregados. Os servos dessa passagem, eles eram escravos. E não eram servos no sentido da palavra moderna. A escravidão parece ter sido universal no mundo antigo. E eles constituíam a força de trabalho e não incluíam somente os empregados domésticos e os trabalhadores manuais, mas também pessoas cultas como médicos, professores, mestres, doutores e muitas outras profissões. Eles não tinham direito, eram mera propriedade dos seus senhores, existindo apenas para o conforto e conveniência e prazer dos seus senhores. Os escravos, eles eram como uma propriedade com alma. Os apóstolos, eles não fecharam os olhos para a escravidão. Eles anunciavam os verdadeiros princípios, como o da absoluta igualdade espiritual entre senhores e escravos, pronunciando-lhe aos ouvidos palavras de bondade e deu-lhe uma liberdade que nem a tirania pode esmagar pela força. O cristianismo triunfou sobre a escravidão. Em nenhum país cristão a escravidão pode prevalecer. Aí, no seguinte, o dever dos empregados com os patrões, no versículo 5. Qual seria o dever dos empregados? É ser respeituoso, cuidando para não deixar nenhum dever de ser cumprido, não servindo só quando observados como para agradar aos homens, mas sim como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, no versículo 6. E aqui, Paulo combate o pecado da preguiça. Ele não aconselhava os escravos a se rebelar, mas a ser cristão nas condições em que estão,
O cristianismo não é um escape de sua circunstância, mas sim a transformação delas. No versículo 6, o dever dos patrões em relação aos seus empregados, eles também tinham deveres. Ali, no versículo 9, ele contém 3 coisas: um princípio, uma proibição e um estímulo. O princípio é a igualdade diante de Deus. A proibição, deixando de ameaçá-los. O tratamento respeituoso, ele é um elemento motivacional básico. E o incentivo é que eles não são superiores nem melhores aos olhos de Deus. Tanto eles como os empregados ajoelham-se diante de um mesmo Senhor, que não faz diferença entre as pessoas. No versículo 10 ao 24, fala sobre uma luta que temos. Ela é mundial, suprarracial, supraterrenal, espiritual e contínua. Quanto a essa matéria, há 2 perigos e 2 extremos. Um é subestimar o inimigo e o outro é superestimar o inimigo. Subestimar é aquelas pessoas que negam a existência do diabo, que elas desconhecem do seu poder, das suas armas, do seu agente, suas estratégias, acham que o diabo, que ele é apenas uma lenda, um mito ou algum tipo de energia negativa. O diabo, ele é mais perigoso em sua astúcia do que em sua ferocidade. Faz parte do seu jogo esconder a sua identidade. E superestimar o inimigo são aqueles que falam mais do diabo do que de Deus. Subestimam o poder de Deus, fazendo do diabo o protagonista de quase todas as ações. Por exemplo, uma dor de cabeça, um pneu furado. Atribui-se tudo isso ao poder de Satanás. O homem, ele já não é mais culpado e nem precisa de arrependimento. Ele é apenas uma vítima. Paulo ainda fala que precisamos tomar a armadura de Deus para poder resistir no dia do mal, no versículo 13. Ele refere-se àqueles dias críticos de tentação. E acima de tudo, o diabo promete ao homem que por meio das más ações pode-se chegar a obter o bem. Ao ser derrotados, eles voltam com novas estratégias. Foi assim com Jesus no deserto, onde ele foi tentado, em Lucas 4:13. Então, quais são os equipamentos que temos para a batalha? O cinturão da verdade. A verdade, ela segura todas as outras armaduras, que são 6. O cinturão, a couraça da justiça, que representa a vida devota. O calçado do evangelho, que é o verdadeiro evangelho, que nos dá paz com Deus e com o próximo. O escudo da fé. Um escudo. Porque o diabo lança dardos de fogo em nosso coração e nossa mente. As mentiras, os pensamentos, blasfêmias, pensamentos de vingança, dúvidas, ardentes desejos de pecar. Se nós não apagarmos, se não nos protegermos com o escudo da fé, esses dardos, eles acendem fogo em nosso interior e nós desobedecemos a Deus. O capacete da salvação fala de uma mente controlada por Deus. Assim, Satanás não pode levar o cristão ao fracasso. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa, viva e eficaz. A Bíblia, ela nos afasta do pecado. Ou o pecado nos afasta da Bíblia. Às vezes, por falta de discernimento espiritual, até mesmo com a falta de orientação, muitos ficam zangados com pessoas, desanimados espiritualmente e até mesmo decepcionados com Deus. Precisamos ficar atentos até mesmo depois de uma vitória consagradora. Havendo feito isso tudo, permaneceis firmes, no versículo 13. Então, o segredo para a vitória é a vigilância constante. Na oração, a oração ela é a energia que capacita o soldado. Orar o tempo todo, com toda oração e súplica. Orar o tempo todo, porque a gente não tem licença para sair da presença de Deus. Para que sair da presença dele? Ele é maravilhoso. Com toda a súplica. É mais do que um tipo de oração. Devemos usar súplicas, intercessão, ação de graças. A gente não sabe orar como convém, porém é possível orar ferventemente, mas na carne. O encorajamento, no versículo 21 e 24, Paulo encoraja os efésios. Tíquico foi um encorajamento para Paulo, e onde ele compartilhava seus problemas e desafios. Nós somos um exército, precisamos orar um pelos outros. E o sucesso de um é o sucesso de todos. No versículo seguinte, 23 e 24,
Porque assim, mesmo em guerra, nós somos um povo abençoado no mundo. A paz esteja com os irmãos e também o amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor que não se abala. A conclusão de Paulo nessa carta é de paz, amor, fé e graça. Paulo estava numa prisão em Roma, como sabemos, então não importa em que circunstância possamos estar. Se estamos com Cristo, somos muito abençoados com toda sorte e bênçãos espirituais. Aleluia, amém.